boa noite. Gente, é uma festividade. Festa em atividade. Eu estou muito grato. É a quarta vez que eu volto? Duas. Eu vim uma vez, né? Duas, né? E depois eu fui em Pirituba. Para quem não me conhece, queridos, eu sou o Ricardo. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida em Pirituba. E eu também sou pastor dos Jovens Blessed. Ele é o meu co-líder por enquanto, Wesley. A minha esposa não pôde vir hoje, né? Ela estava num culto de mulheres. Eu sou casado há 10 anos. Então, eu tenho 11 anos de conversão e eu tenho de casado 10 anos. Eu me converti e Deus enviou a varoa. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, porque ela é bonita, viu? Loira do olho verde. Olha para minha esposa e você vai ver o tamanho da minha fé. Agora, vai perguntar isso para ela. Não sei se ela teve muita fé, não. Mas ela é uma bênção. Eu já tive aqui a primeira vez, né? O primeiro culto. E o nosso primeiro culto aqui foi maravilhoso, não foi? O culto... Quero agradecer ao pastor Eliezer. Quero agradecer ao Mateus, a Sabrina e aos jovens daqui da Jubrac. Top. Né? Eu sempre gosto, eu sempre amo vir aqui porque eu estou diante de um povo avivado. E graças a Deus, querido, que nós não estamos aqui como placa de igreja, estamos aqui como corpo de Cristo. Então nós estamos aqui como corpo de Cristo e nós vamos receber como corpo de Cristo. Amém? Então o nosso primeiro culto aqui, aquela vez, eu lembro que começou às 8 e terminou 00:30. Mas nós tivemos um culto poderoso e também eu fui no retiro de vocês, né? 4 dias de retiro e foi maravilhoso, né? Eu lembro que um terceiro culto começou 8 horas e terminou 2 horas da manhã. Mas tinha uma unção lá, pessoas foram livres, pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. E eu vou dizer para você, irmãos, quando nós nos reunimos como igreja, o poder de Deus tem que fluir mesmo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem é o poder, o Espírito Santo que é a unção. O Espírito Santo está no nosso meio, o Espírito Santo está em nós. A Bíblia diz em João, Jesus, ele disse para os discípulos, olha, eu tenho que ir, eu vou para o Pai e eu não vou deixar vocês sozinhos. Vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, outro do mesmo tipo, igual a mim. Eu vou para o meu Pai, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar para vocês o Espírito Santo. O meu próprio Espírito vai vir para vocês. E sabe, irmãos, eu gosto porque aí Jesus continua, ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, você o conhece, porque ele mora em você. Aí ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Irmãos, você não pode ser mais pego de surpresa tendo o Espírito Santo dentro de você. Porque a Bíblia diz, Jesus continua, ele diz assim, olha, ele vai te falar de coisas que vão acontecer lá na frente. E aí ele continua ainda, ele diz, e para sempre ele vai morar em vocês. E sabe o que é melhor, irmãos? Porque nós estamos no mundo. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E sabe, irmãos, você pode estar no mundo e não pertencer ao mundo e errar todo dia. Porque você vai acabar errando, você é um ser humano. Ainda que você tenha o Espírito Santo dentro de você, você é um ser humano. E eu vou dizer para você, sabe o que mais nos impede de adorar e de buscar a Deus? De levantar as mãos e de render graças a Ele? São os erros que nós cometemos há 5 minutos atrás. 3 minutos atrás. 5 segundos atrás. Erros que a gente cometeu com um amigo, erros que a gente cometeu vindo para cá, erros que a gente cometeu no trânsito, erros que a gente cometeu no pensamento. E eu vou dizer para você, irmãos, ser justiça de Deus é estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, estando diante dele como se nada tivesse acontecido. Porque Deus, queridos, ele não está no trono dele, sentado com um chicote na mão, esperando que você erre e dê uma chicotada em você depois que você errou. Na verdade, ele está esperando que depois que você erra, você levanta, sacode a poeira e continua. Porque a Bíblia diz que ele é amor. Irmãos, ele não será amor. Ele não foi amor, ele é amor. Então, se ele é amor, irmãos, e você é um filho... Eu tenho um filho de 5 anos, queridos. O meu filho, quando estava com fralda, usava fralda e ele estava cagado, ele estava lá com o cocôzinho dele, eu não pegava ele e jogava ele no lixo. Quando ele errava, porque ele fez um cocô, eu vou jogar ele no lixo com a fralda e tudo. Não, irmãos, eu ia lá com o lencinho, tirava o cocôzinho, tirava a fralda, colocava uma roupa nova e eu colocava ele no mesmo lugar de filho.
Às vezes você está errando e você mesmo quer se limpar, achando que você pode se justificar. É Deus que justifica você. Deus não vai pegar você, irmãos, vai te pegar com toda a sujeira que às vezes acontece no dia a dia, porque deixa eu dizer uma coisa para você, vou quebrar uma bolacha aqui. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele habita em você. Irmão, não importa o erro que você cometa no dia a dia, não importa. Não te faz ser o que você era antes. A Bíblia diz que você trocou de natureza. Você tinha a natureza do diabo lá no mundo. Agora você está em Deus. Você tem a natureza dele. Significa, irmãos, que quando você erra, você tem que treinar o seu espírito para que ele domine a sua carne. O problema, irmãos, é que dentro das igrejas tem mais gente andando na carne do que no espírito. E a Bíblia diz que nós somos um espírito com ele. A Bíblia diz que Deus procura os seus adoradores que o adoram em espírito. Se Deus é espírito, nós o adoramos em espírito e nós somos um espírito, irmãos. Você não é essa casa que você está vendo. Levanta aqui, meu lindo. Está muito elegante. Como que é o seu nome? Anderson. Anderson. Gente, isso aqui não é o Anderson. Essa aqui é a casa do Anderson. Porque a Bíblia diz que o espírito do homem estava morto pelo pecado de Adão. Depois de Adão, irmãos, todos pecaram. E estavam destituídos da glória de Deus. Sem comunhão com Deus. Porque se você ler Gênesis, a Bíblia diz que Deus descia toda a tarde para ter comunhão com Adão. E quando Adão peca, e Deus desce no fim da tarde, e ele chama Adão, e ele diz, eu estou aqui escondido. Por que as pessoas se escondem, irmãos, quando elas erram? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas eu vou dizer para você, Jesus, o nosso Salvador, restaurou a aliança. Então quando você aceitou Jesus, levantou suas mãos, nesse exato momento, a vida de Deus vem para dentro do seu espírito, e seu espírito morto passa a ter vida. Aleluia. Aí eu vou dizer para você, você não é mais essa casa, você é um espírito com ele. Você é um espírito com ele, queridos. Aí eu vou dizer para você, pode sentar, meu irmão Anderson. É Anderson, né? As pessoas, elas querem viver uma vida cristã mudando exteriormente, quando na verdade a mudança tem que acontecer interiormente. Mudança exteriormente é até bom, mas chega um tempo que ela paralisa, ela para de ser produzida. Mas interiormente, irmãos, ela começa a ser produzida, edificada. E eu vou dizer para você, a mudança exterior acontece sem você perceber, porque você já está edificando dentro de você. A edificação, a mudança acontece quando aceitamos Jesus, irmãos. A mudança acontece por dentro, não é por fora. Tem um monte de gente, irmãos, vivendo de aparência. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa para mostrar que é crente, irmãos. Deixa eu dizer para você, você pode ficar dentro de uma garagem 3 meses, irmãos, 3 meses lá dentro daquela garagem, e não vai dizer que você é um carro. Assim como você ficar dentro de uma igreja, não vai dizer que você é crente, cristão. Porque eu estou falando de atitude. Atitude falando mais do que palavras. E aí tem um monte de gente, irmãos, que fala que é crente, mas não tem atitude nenhuma de crente. O que traz mudança na vida de pessoas é quando elas olham para nós e veem que as nossas atitudes mudaram. É por isso que as pessoas têm o dedo apontado para nós, irmãos, quando nós erramos, e dizem, ixi, é crente, tá vendo, errou. Porque elas querem olhar para nós e achar a perfeição, porque Deus é perfeito. Mas nós não somos perfeitos, mas a Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados nele, parecidos com Jesus. O tema é imersos, né? Eu encontrei ele na escola bíblica. A escola bíblica se chama Rema. Eu fiz 2 anos lá. Eles estão terminando, né? Estão no 2º ano. Procure saber dessa escola. É uma bênção, irmãos. Você vai ser edificado. E quando ele falou assim, olha, pastor, a gente não sabe lá qual que é o tema. Eu falei, cara, imersos. Ele falou, a gente está pensando nisso. Eu falei, imersos. Irmãos, todo crente tem que andar mergulhado no Espírito. Sabe por quê? Lembra quando o tsunami atingiu o país do Haiti? Haiti, não foi? Tsunami? Acho que foi Haiti, não foi? Algumas pessoas estavam mergulhando nesse dia. E quando aquela onda gigante atingiu a cidade do Haiti, o país de Haiti,
derrubou tudo, matou gente, destruiu um monte de coisas. Irmãos, e quando aqueles mergulhadores subiram, eles viram tudo destruído. O tsunami pegou quem estava, irmãos, ali, no natural, no térreo. Quando você está no profundo, quando você está imerso, nenhuma das coisas que acontece aqui pode pegar você. Quando você está mergulhado, queridos, lá dentro, envolvido com o Espírito Santo, nada pode paralisar você, nada pode parar você. A Bíblia diz, irmãos, olha aqui, ó. Jovens, vocês são fortes. Jovens, vocês são fortes. Agora diz para mim, por que todo jovem anda com cara de pamonha quebrada? A Bíblia diz, irmãos, que na nossa fraqueza, olha o que Paulo diz. Na minha fraqueza, Deus opera em força. E eu estava pensando nisso hoje. Quando você está fraco, irmãos, fique feliz, porque é aí que você é forte. Porque o poder dele opera na fraqueza. Sabe o que acontece? É que quando você está se sentindo fraco, você entrega aquilo que você não está conseguindo resolver nas mãos de Deus. E aí você não opera mais na sua força. Você diz, eu não consigo. Ele diz, agora eu posso entrar em ação. O meu poder entra. A minha palavra entra. A minha ação entra. Sabe, irmãos, nós temos que depender totalmente desse Deus. E esse tema imersos, para mim é maravilhoso, queridos. Para mim é maravilhoso porque eu tenho vivido dias extraordinários, dias fantásticos. Tem um versículo que eu quero falar aqui com vocês antes de dar início. Está em João 14. João 14, versículo 24. Versículo 23. João 14, versículo 23. Eu vou tomar água nessa taça aqui? Meu Deus do céu, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa antes de iniciar esse versículo. Quem quer ir para o céu aqui? Isso é muito bom, porque o céu foi feito para você, não o inferno. Agora, irmãos, vamos entender de uma vez por todas. Até a gente chegar no céu e desfrutar de tudo que é bom lá, por que a gente não vive o céu aqui na terra? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos entendimento, nós temos a vida de Deus em nós. A Bíblia diz, irmãos, que assim como Ele é, nós somos neste mundo. A Bíblia diz que nós devemos andar nas mesmas pisadas que Ele. Então, irmãos, isso significa que eu posso trazer o reino de Deus, e na verdade o reino de Deus já está aqui. Sabe por quê? Porque Jesus com os discípulos certa vez ele disse assim, as pessoas vão dizer como que é o reino de Deus, ou onde está o reino de Deus. Eles vão dizer o reino de Deus está lá, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui. Mas não, eles vão saber que o reino de Deus está em você. O reino de Deus está em você. Você manifesta o reino de Deus aqui na terra. Eu estou falando de uma coisa séria, irmãos. Atos dos apóstolos significa atitudes dos apóstolos. Quando eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, as atitudes, irmãos, de ir e pregar o Evangelho começaram a explodir em todos os países. Às vezes nós estamos esperando viver o céu aqui, viver o céu, irmãos, quando o céu já está aqui. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. João, capítulo 14, versículo 23, diz assim, ó. Respondeu Jesus, se alguém me ama... Quem ama Jesus aqui? Eu quero que você seja participativo, é isso mesmo. Se alguém me ama... Quem ama Jesus? Aí ele diz assim, ó. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Porque você o amou, você o aceitou. E porque você o aceitou, ele veio morar em você. Então você tem que andar, irmãos, feliz da vida. Porque você tem o Deus Todo-Poderoso dentro de você. Deixa eu iniciar agora. Dia 13/8 de 2017. 2 anos agora.
pessoal daqui de Perus já sabe. Mas eu estava numa busca intensa, irmãos, de ter comunhão com Deus, de buscar a Deus, né, de me aprofundar na oração, no jejum. E um dia eu estava orando no quarto e eu disse: Espírito Santo, eu quero realmente liderar jovens que sejam do fogo. Eu quero realmente liderar jovens que sejam inflamados pelo Espírito Santo. Eu quero liderar jovens que amem a sua palavra, amem a comunhão com você. E sabe, o Espírito Santo, irmãos, ele é um bom ele nos corrige com amor. E eu lembro que eu estava terminando essa oração e ele disse para mim: se você quer jovens avivados, afogueados e inflamados, começa por você. Tomei um tapa. E sabe, irmãos, eu peguei aquela palavra e ele disse: entre no quarto. E eu entrei no quarto, irmãos. E aí eu comecei a jejuar todos os dias. Todos os dias, jejuar todos os dias. Passei 10 horas dentro do quarto, 15 horas dentro do quarto, orando. E buscando a Deus. Orando e buscando a Deus e jejuando, incentivando os jovens. Incentivando os jovens. Mas sabe, irmãos, o melhor exemplo para mudar a vida de pessoas é quando começa com você. Mudança em você primeiro. As pessoas só aceitam Jesus porque houve uma mudança em nós primeiro. As pessoas só sabem que a palavra é verdadeira porque houve uma mudança em nós primeiro. As pessoas só sabem que existe um Deus de milagres porque ela vê esse Deus de milagre operando na nossa vida. E eu comecei a me trancar no quarto, eu comecei a orar. E sabe, irmãos, olha, nós temos uma jovem lá. Hoje ela está com 17 anos. Mas eu lembro que há 2 anos atrás, irmãos, menina nova, irmãos, ela fez 20 dias de jejum só de água. 20 dias só tomando água. E sabe, irmãos, a ponto de ser arrebatada num tempo de oração. Eu tenho outros jovens, irmãos, que ficaram 10, 15 horas dentro do quarto orando. Orando em línguas, orando no entendimento deles, adorando a Deus. Eu tenho jovens, irmãos, que foram arrebatados ali no culto. Tomados por Deus, viram Jesus. Eu comecei a incentivar eles, mas eu comecei primeiro a fazer o que o Espírito Santo falou que eu tinha que fazer. E sabe, irmãos, eu comecei a entrar no quarto mesmo. Eu falei: se eu preciso viver essas coisas, esse negócio de andar com Deus. Sabe, irmãos, Atos dos Apóstolos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, 120 pessoas inflamadas com o poder, não ficou só para os 120 pessoas, não, esse poder. Esses atos ainda tem que continuar conosco. O poder, irmãos, o mesmo poder que caiu sobre eles lá, esse poder está em nós para operar. E eu comecei a orar, irmãos, e jejuar. E eu vou dizer para você, quer ouvir Deus mesmo? Deixa de alimentar sua carne. Porque às vezes Deus está falando, irmãos, mas a nossa carne está muito alimentada. E eu comecei a orar, jejuar. E sabe, irmãos, eu li esse versículo e eu disse: eu amo Ele. Eu amo a palavra dEle. E a Bíblia diz que Ele vai se manifestar a mim. Irmão, se a Bíblia falar que vaca voa, eu acredito. Porque é a palavra de Deus. Foi por ela que eu fui salvo. Então Ele diz que vai se manifestar para aqueles que amam a Ele e a sua palavra. Todos os dias, irmãos, eu falava: Senhor Jesus, você tem que aparecer para mim. Porque você disse que quem te ama, você vai se manifestar para Ele. E sabe, irmãos, tem um irmão chamado Kenneth Hagin. Todo mundo fica falando que ele é herege, que ele não sei o quê, que ele não sei o quê. Fala do Benihim por causa da unção que cai no poder. Mas você nunca viveu isso. Só fala essas coisas, irmão, quem nunca viveu isso. Porque esses caras entraram no profundo. Esses caras vivem na unção. Esses caras viveram no poder de Deus. Agora se levanta os loucos para falar: isso aí não existe. Isso aí é exagero. Sabe, irmãos, é por isso que o povo de Deus está tão frio dentro das igrejas. Porque não acredita que o mover do Espírito é real. Acredita que a macumba é real. Acredita que o espiritismo é real. Acredita que tudo é real. Mas a unção de Deus não é. O poder de Deus não é. Todo ser humano foi criado por Deus. E aí você vai perceber que todo ser humano busca algo espiritual para alimentar o seu espírito. É por isso que eles vão no candomblé. É por isso que eles vão no espiritismo. É por isso que eles procuram algo, irmãos, cartas, tarôs, para alimentar algo que foi colocado neles. Só Deus preenche esse vazio. Então eu disse: Senhor, se você disse na sua palavra que quem te ama, você vai se manifestar para Ele, eu quero que você apareça para mim. Eu comecei a atiçar isso, irmãos. Todos os dias eu comecei a atiçar isso. E sabe, ele está aqui como testemunha. Teve cultos que o pastor falava para mim: Ricardo, vai fazer oferta e dízimo hoje. Irmãos, teve cultos que eu não conseguia sair da minha cadeira.
eu ficava totalmente tomado pelo poder de Deus. As pessoas tinham que me carregar para o púlpito para falar sobre dízimo e ofertas. Até que meu pastor falou assim, cara, isso não é normal. Isso não acontece todo dia. Como que você vai falar de dízimo e oferta e você sobe no púlpito e não consegue ficar em pé por causa do poder de Deus? Sabe, irmãos, eu estava me trancando no quarto. Eu estava me trancando lá. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos ter comunhão com Ele diariamente, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E eu comecei a entrar lá. Irmãos, olha, deixa eu dar um exemplo simples. Se eu chegar na casa do Mateus e lá estiver fritando peixe, com qual cheiro eu vou ficar? Se eu chegar na casa do Wesley e ele estiver fritando frango, eu vou ficar com cheiro de frango. Quando eu estou no secreto com ele, eu fico com o cheiro dele. Eu saí de lá, irmãos, louco para pôr a mão nos enfermos. Eu saí de lá doido, irmãos, para orar pelas pessoas. Eu saí de lá louco, irmãos, para que as pessoas olhem para mim e o poder de Deus flua. Deixa eu dizer isso. Nesse tempo que eu estava orando bastante, irmãos, orando em línguas, orando no meu entendimento. Eu moro num condomínio lá em Taipas, na frente do Atacadão. Eu lembro que nesse tempo de oração, irmãos, eu sou cabeleireiro, me formei, mas eu não trabalho nessa área. Mas eu lembro que eu estava no meu condomínio, lá no meu apartamento, e um rapaz do prédio de baixo ligou e falou, olha, a filha dele ligou e falou, olha, meu pai precisa cortar o cabelo. E sabe, irmãos, eu desci lá no prédio dele. Cheguei lá, eu descobri que o senhor, ele tinha 50 anos, ele estava 6 meses sem andar, usando fralda e com uma doença parecida com Alzheimer. Irmãos, eu fiquei incomodadíssimo quando eu cortei o cabelo dele, porque eu tirei ele da cadeira de roda, coloquei ele numa cadeira fixa, cortei o cabelo dele, coloquei ele no sofá, sentadinho para assistir a televisão, e eu falei para ele, senhor Aguinaldo, é o seguinte, eu não sei se você crê em Deus, o que você faz, mas eu estou aqui, eu cortei seu cabelo, e ainda você vai ganhar um presentinho, uma oração. Aí ele, amém, eu creio em Deus, eu não vou para a igreja católica nem evangélica, mas eu creio em Deus. Eu falei, então isso basta, Jesus quer curar você. Eu disse para ele assim, Isaías 53 diz que ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que era nosso, ele levou sobre ele. Todo ser humano, querido, deixa eu dizer uma coisa. Todo ser humano tem que andar curado. Deus não quer que ninguém morra doente. E deixa eu quebrar logo essa bolacha. Deus não põe enfermidade em ninguém, irmãos. Porque a Bíblia diz em Atos, capítulo 1, versículo 8... que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual quem? Jesus andou por toda parte, curando os enfermos, expulsando os demônios, porque Deus era com ele. Aí agora me diz, irmãos, como é que Deus permite doenças em nós e Jesus cura? Por que eu estou falando isso? Porque uma vez, irmãos, eu operei de pedra no rim. Eu fiquei 11 dias usando catéter. E quando eu cheguei no meu trabalho, me disseram, pastor, Deus está permitindo isso aí. Eu falei, não, querido, eu que não bebo água. Coisas que acontecem no meu corpo, é porque eu não cuido do meu corpo. Coisas que acontecem no dia a dia, ou algo aparece no seu corpo, é porque o diabo está tentando te paralisar. Não é Deus, queridos. Deus disse, através do seu Filho, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aí, irmãos, eu estou lá na casa desse homem. Falei, senhor Aguinaldo, eu vou orar pelo senhor. Coloquei a mão no joelho dele, irmãos. Falei, pai, eu te agradeço pela vida do senhor Aguinaldo. A Bíblia diz que eu tenho que impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então eu estou fazendo o que a sua palavra diz. Eu só agradeci, irmãos, e fui embora. 2 semanas depois, a filha dele ligou para minha esposa e disse, Érica, avisa seu marido. O meu pai está andando lá na sala, o meu pai não está com a fralda, e o meu pai lembrou do seu marido. Sabe, irmãos, eu moro naquele condomínio já há 2 anos. Eu desço lá, passo com o meu carro na portaria, e ele está sentado no banco tomando sol. Ele desce lá do 10º andar, do 9º andar, irmãos, e senta no banco para tomar sol. E aí você pode estar perguntando, mas como? Eu digo, irmãos, o Espírito de vida habita em nós. Significa, irmãos, que quando eu estou aqui, a Bíblia diz que nós temos a unção que procede do santo.
Nós temos a unção que procede do santo. Quando eu estou aqui, porque há uma unção depositada em mim, a unção que está em mim, irmãos, ela passa para ele sem ele perceber. Passa para ela sem ela perceber. Passa para ela sem ela perceber, irmãos. Por quê? Porque o poder de Deus, irmãos, ele não é limitado. Quantos lembram do lenço de Paulo? Eu sei que eu tenho que pregar aqui, irmãos, mas eu prefiro ser guiado pelo Espírito Santo. O lenço de Paulo, irmãos, a Bíblia diz que as pessoas pegavam o lenço de Paulo e levavam aos doentes. E os demônios fugiam com o lenço de Paulo. E aí deixa eu dizer para você, o pano, irmãos, ele tem o poder de absorver a unção. É por isso que quando Elias disse para Eliseu, Eliseu vai para lá, Eliseu vai para lá, e Eliseu fala, eu quero porção dobrada do teu espírito, quando Elias é assunto aos céus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não é assunto de louco. Eliseu está no deserto, Elias olha para Eliseu e diz assim, Eliseu, vai abrir o céu, vai fazer uma fenda no céu, vai descer uma carruagem de fogo, ela vai descer, se você vê ela me pegando, essa unção cai em você. Irmãos, às vezes nós falamos de coisas espirituais, parece que nunca existiu. Agora você vê 2 homens na Bíblia falando sobre uma carruagem de fogo descendo do céu. Aí a carruagem desce, pega Elias, Eliseu vê, uau! O manto cai sobre o chão, Eliseu pega o manto, o pano carregado do poder de Deus, do Espírito que operava em Elias, ele pega, vai no rio, bate no rio e o rio se abre. Aí ele diz, aonde está o Deus de Elias? Elias fez os seus feitos, Elias fez os seus milagres, Elias fez muitas coisas, mas eu estou aqui. O que você tem que fazer com o Espírito que está dentro de você, com o poder que está dentro de você? Há um poder em nós, queridos, que quebra doenças, há um poder em nós que quebra maldições, há um poder em nós que quebra todas as coisas. Só precisamos ter consciência do poder que está operando em nós, andar consciente do poder operando em nós, andar consciente do poder andando em nós. Eu lembro que nesse retiro, eu estava no quarto, eles lembram disso, e o Espírito Santo disse para mim, Ricardo, você lembra do lenço de Paulo? Eu disse, claro, como não, eu amo essa passagem. Ele disse, tá, pregue sobre o lenço de Paulo, fale sobre a unção no pano, fale sobre o poder no pano, vá lá e tire sua blusa e peça para alguém colocar a blusa. Não foi isso que aconteceu? Sabe, irmãos, eu desci para o culto e eu vou dizer para você, eu sou ousado. Sou doido, irmãos. Sou reteté, sou canela de fogo. Irmãos, eu nasci em igreja pentecostal, eu sou do manto. Eu sou do manto. Eu cheguei e falei, tá bom, Espírito Santo, desci lá para a igreja, irmãos. Porque lembrando, até o pastor, perguntou, acho que os meninos estão achando que o pastor é doido, porque, irmãos, eu acordava e eu não saía para conversar com eles, porque eu decidi, é a minha vida, irmãos, eu faço isso, é individual meu. Eu fiquei 4 dias com eles, eu só ficava com eles depois do culto, depois na hora do jantar. Então eu ficava, da hora que eu acordava, 6 da manhã, até 7 horas da noite eu ficava trancado no quarto orando. Mas a gente via o resultado no culto. Sabe por quê? É como alguém que disse aqui, eu não lembro quem foi, que fez a oferta, eu acho. O que você está perdendo para ganhar mais dele? Ou o que você está deixando de fazer para ter mais dele? Porque o evangelho é negar a si mesmo, queridos. O evangelho é negar a sua própria vontade. O evangelho é negar os seus próprios gostos. O evangelho é negar a sua vida. Afinal, irmãos, a sua vida não te pertence. Porque quando você aceitou Jesus, o seu livre-arbítrio foi entregue para Ele. Seu dedo não te pertence mais, seus olhos não te pertencem mais, sua boca não te pertence mais. Você é inteirinho dele. Porque a Bíblia diz que você foi comprado por alto preço de sangue. Então você não é mais dono de si mesmo. Você tem que prestar conta da sua vida. Da vida que não é sua, para Ele. E sabe, irmãos, eu desci para aquela igreja, não foi? E eu lembro que aquela menina, o pastor Elias, aquela mulher a moça da cozinha, uma senhorinha.
Ela estava avivada, irmãos. Eu entrava para jantar, ela falava, ô pastor, estava sentindo a unção aqui. Estava sentindo o poder aqui. Eu falei, por que não foi lá correndo na igreja, irmão? Larga essas panelas, cai no poder de Deus lá mesmo. Eu lembro, irmãos, que eu estava pregando. E eu disse, gente, agora nós vamos afastar as cadeiras e nós vamos começar o mover do Espírito aqui. E a unção estava fluindo, irmãos. E eu lembro que eu peguei a minha blusa e eu disse, o Espírito Santo me disse que alguém vai pôr a minha blusa e vai receber do poder que está operando em mim. Irmãos, e na hora que eu tirei a blusa, e eu falei, quem quer pôr a blusa? Essa mulher saiu correndo lá do fundo. Aí na hora que ela pegou na blusa, ela caiu. Buf. É verdade, gente. Eles estão aqui como testemunha. Todas as pessoas que pegaram na blusa, caíram. Nossa, Ricardo, é o seu poder? Não, irmãos, é o poder dele que opera em mim. É o poder dele que opera em mim. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que os sinais... Lembra que Jesus falou isso? Os sinais vão acompanhar os que creem. Em meu nome, vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vão fazer um monte de coisas, irmãos. Os sinais vão acompanhar os que creem. Não, irmãos, os sinais não vão acompanhar só o pastor. Os sinais não vão acompanhar só o evangelista. Os sinais não vão acompanhar só o apóstolo. Os sinais vão acompanhar todos que creem. Você crê? Irmãos, você tem que andar e os sinais têm que acontecer. Você podia dar uma glória a Deus por isso? Eu lembro que no primeiro culto aqui, irmãos, 9 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Esperando há anos ser batizado no Espírito Santo, algo que já foi dado gratuitamente. Não precisa de um cursinho online para receber o Espírito Santo. Falar em línguas. Não precisa, irmãos, não precisa ser perfeito para isso. Deixa eu quebrar outra bolachinha, posso, né? Estou com o microfone na mão, vou falar bastante hoje. Irmãos, nós somos ensinados errados, que nós temos que nos preparar para receber o dom de línguas. Mas já foi dado gratuitamente, irmãos. A Bíblia diz que se o filho pedir pão, não vai dar uma pedra. Se o filho pedir peixe, não vai dar uma cobra. Se pedir o Espírito Santo, vai receber o Espírito Santo. Aí as pessoas estão esperando ser perfeitas, se alinhar para receber o dom de línguas, quando na verdade já foi dado gratuitamente. É só você crer que é seu. Agora voltando lá para a parte de consagração, que eu estava jejuando, orando, indo para os cultos e não conseguia ficar de pé, indo para os cultos e não conseguia ficar de pé, não conseguia respirar por causa do poder de Deus, irmãos. Até que uma terça-feira, irmãos, em 2017, no mês 8, eu estava deitado no meu quarto, eu estava com as mãos para fora, na verdade eu estava meditando no livro de João, lendo essa passagem, e eu lembro que eu adormeci. Quantos já leu a passagem de Pedro, que ele está em cima do telhado, e de repente um véu desce, Deus diz para ele assim, Pedro, mata e come. Pedro fala, não toco nada impuro, e Deus fala, olha, eu já santifiquei, já purifiquei. Lembra dessa passagem, Atos? Eu estava deitado naquela cama, irmãos, e eu adormeci. Na verdade eu entrei num êxtase, e eu estava com as duas mãos para fora da cama, desse lado, e a minha esposa do meu lado. E eu lembro, irmãos, que nessa hora que eu entrei nesse êxtase, o quarto se encheu de uma alegria, de uma paz. E eu já tive opressão demoníaca, irmãos. O diabo já tentou me enforcar, já tapou minha boca, falou no meu ouvido. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Opressões. E quando você tem opressões demoníacas, você fica com medo, não fica? Eu lembro que nessa hora, irmãos, o quarto se encheu de uma alegria, de uma paz. E eu falei, eu conheço isso. Não é opressão. Eu conheço isso. Havia uma paz, irmãos, de repente, 2 mãos gigantes pegaram nas minhas mãos. Eu falei, uau. E começaram a mexer nos meus dedos, irmãos. E eu falei, meu Deus. Eu fui atrevido, irmãos. E eu disse, Senhor, você está no meu quarto? E ele disse, eu estou no seu quarto. E ele com o dedo segurando na minha mão, irmãos. Eu falei, uau. Uau. Isso, irmãos, eu estava tendo uma experiência espiritual. E ele segurando minhas mãos e ele disse, eu vim aqui só te dar um beijo. De repente, irmãos, eu senti os lábios dele no meu rosto. Eu senti os lábios dele no meu rosto. Na hora, irmãos, que ele beijou meu rosto, e eu não via ele. Era isso que era engraçado, porque estava tudo escuro. Mas eu sabia que era ele. Eu não sei te explicar, mas eu sabia que era ele. Ele beijou meu rosto, irmãos. Na hora que ele beijou meu rosto, a unção veio no meu corpo inteiro, travou meu corpo, paralisou meu corpo.
E eu falei, uau, é essas unções que eu sinto no culto, é essas unções que eu sinto no quarto. E ele disse, eu vim aqui só te dar um beijo. E ele disse, você devia ver a cara com que você está me olhando agora. Irmão, se você não sabe, Jesus ele é um bem-humorado. Irmãos, que cara que eu estaria? Eu estou pedindo para ele aparecer para mim, eu estou pedindo para ele me visitar. De repente ele aparece no meu quarto, beija o meu rosto, pega nas minhas mãos, canta para mim, irmãos. E eu estou lá com aquela cara de bobo. De repente, irmãos, ele vai embora, eu desço, sento no chão, levanto, deito na cama. E eu acordo. Falei, uau, o que é isso? Peguei meu tablet e anotei. Jesus esteve no meu quarto. Jesus pegou na minha mão. Jesus beijou meu rosto. A unção veio no meu corpo. Nossa. Aí eu queria acordar minha esposa, mas se eu acordasse ela, ia ficar assustada. Irmãos, aí eu fiquei com o olho bem aberto para ela assim, ó. Falei, ela vai acordar agora. Irmãos, aí ela abriu o olho, ela, o que foi? Essa cara de louco para mim. Aí eu... Jesus estava no nosso quarto. Eu estou pedindo isso há meses. Jesus estava aqui. Ele beijou meu rosto. Ele pegou nas minhas mãos. Ele falou comigo. Ele sorriu para mim. Aí ela olhou para mim assim e falou, nossa, Jesus estava aqui? Aí eu falei, é. Aí ela, nossa, e ele só acordou você. Ele só beijou você. Não beijou eu. Irmãos, ela ficou chateada. Mesmo. Tanto que quando eu contei essa experiência para os meus pastores, o meu pastor falou, cara, deixa eu te dizer uma coisa, Ricardo, pelo amor de Deus, as pessoas não vivem isso. Isso só está em livros. Histórias que os grandes homens de Deus contam. Generais de Deus, Tommy Tinen, Caçadores de Deus, irmãos, um monte de outros livros, Benny Hinn. Homens, deixa eu dizer, esse homem chamado Kenneth Hagin, Jesus apareceu para ele 9 vezes. E algumas vezes Jesus ficou com ele, conversando com ele 3 horas. Deus não tem filhos prediletos. O que ele faz para um, ele faz para o outro. Se ele apareceu 9 para ele, vai aparecer para mim também. Vai aparecer para você também. Porque a Bíblia diz que se você ama ele e obedece a palavra dele, ele vai se manifestar para você. Aí eu lembro, irmãos, que o pastor falou assim, não, cara, você vai pregar domingo. Domingo você vai falar dessa experiência, porque as pessoas não estão tendo essa experiência, Ricardo. E sabe, irmãos, eu fui para aquele culto. O culto foi maravilhoso, irmãos, uma unção poderosa fluindo lá. Eu lembro, irmãos, que eu tive 2 visões do culto, que pessoas eram curadas instantaneamente, na hora. 5 pessoas veio na frente, foi curada como na visão. Eu lembro que na segunda parte, irmãos, da visão, eu passava a mão e as pessoas começavam a receber a unção da cadeira. As pessoas começavam a receber a unção lá de trás da porta. E eu falei, Espírito Santo, eu sou ousado, eu sou doido. Se você precisa de ousadia, é isso que eu vou fazer. Irmãos, o pastor falou assim, vai lá, pega o microfone, Ricardo, é com você. Eu falei, gente, levanta. A unção vai começar a fluir aqui. Eu lembro, irmãos, da segunda visão. Eu passava a mão, irmãos, e eu disse, vocês vão receber agora o poder que está operando em mim. Irmãos, as pessoas começaram a cair das suas cadeiras. Bum, bum, bum. Outros começaram a gritar, bluf, bluf. Eu lembro que eu encostei no pé de uma menina, de um irmão, de uma mocinha que eu conheço. Eu encostei no pé dele, ele caiu no chão e começou a gritar. Ele não conseguia respirar por causa da unção. Ele não conseguia. E aí quando eu bati nele, ele encostou na irmã dele, que estava do lado. Ela começou a gritar desesperadamente, irmãos. No final do culto eu fui conversar com ela e ela disse para mim, Ricardo, olha minhas mãos. Irmãos, quando eu olhei a mão dela estava com bolhas de água. E eu disse, o que foi isso? O que é essas bolhas de água? Ela disse, quando você tocou no meu irmão e ele tocou em mim, uma bola de fogo saiu de você e caiu no meu colo. Eu tentei tirar ela do meu colo, foi na hora que eu peguei na bola de fogo, e aí olha a minha mão com bolhas de água. Gente, eu estou falando de coisas que é nosso, nós somos do reino de Deus, nós não pertencemos a esse mundo não. Eu estou falando de coisas que nós temos que entender, nós somos espirituais, a vida é espiritual. Quando nós estamos tentando viver uma vida normal aqui, irmãos, Deus está passando com o extraordinário. Deus quer que a gente viva o extraordinário, irmãos, e deixe o natural de lado. Eu não quero mais viver uma vida natural, não. Vivi muito tempo assim, queridos. Tenho 35 anos.
25 anos, irmãos, sem Jesus, vida natural. Agora aqui, irmãos, fala sério. Depois que eu recebi Jesus, depois que eu entendi quem eu sou nele, ninguém me para não. Nem o capiroto, nem o bicho de rabo, nada, irmãos, não interessa quem ele é. Tem pessoas que têm medo do diabo, pelo amor de Deus. Tem pessoas que dão até apelido pro diabo, irmão, chamam o diabo de Dedé. Olha, não fala assim não, pastor, porque o Dedé tá rondando aqui. O Dedé. Quem é o Dedé? Irmãos, diante do poder de Deus que está em você, ele é um gatinho. Porque a Bíblia diz que ele é como um leão, né? Que fica ao redor, ao derredor, tentando nos tragar. Mas por causa do poder que opera em você, irmãos, ele é um gatinho. Porque você diz, Satanás acabou as suas trevas aqui. Você tem que ter tanta consciência do poder de Deus que opera em você, irmãos, que nada te para mais. Nem circunstância te para, nem frieza te para, nada te para, porque você sabe quem é nele e o poder que opera em você. Você tem que saber do poder que opera em você. A nossa vida tem que estar tão regrada, irmãos, tão certinha, buscando todo dia ficar certinho com Deus, para que no momento em que a gente tem que operar no poder dele, a gente opere eficazmente. Não fique perdido, queridos. Porque olha como é que os crentes vivem hoje. Eu lembro disso, deixa eu contar esse fato, faz muitos anos. Mas eu lembro, irmãos, que havia um rapaz, que ele era baterista numa igreja. E ele tocava na igreja, ele era baterista, e tocava sempre no culto de domingo, uma bênção, irmãos. Mas eu lembro que um dia, irmãos, uma menina estava endemoniada na esquina da rua dele. E adivinha onde o baterista estava? Fumando maconha com os amigos. E a menina ficou endemoniada na esquina. Aí ficou endemoniada, os familiares foram chamar o baterista. Você precisa descer lá que a menina está endemoniada lá. Aí o que ele fez? Espera aí que eu já vou. Jogou o baseado fora e foi lá expulsar o demônio. Quando chegou lá, irmãos, ele falou, pode sair. Sai. Aí o demônio olhou para ele e falou assim, você não. Você estava fumando maconha lá na esquina. Sabe por quê, irmãos? O diabo sabe o que você está fazendo, assim como Deus também sabe. Aí se você for ver, isso é bíblico. Porque em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que 3 irmãos estavam expulsando demônios no nome de Paulo e de Jesus. E na hora que eles foram expulsar os demônios falaram assim, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês eu não sei quem é não. Tomaram um couro. Por isso que a nossa vida tem que estar regradinha, queridos. Andando alinhado com Deus, santidade. Santidade não saiu de moda não. Deixa eu repetir isso de novo, vou frisar. Santidade não saiu de moda. Consagração não saiu de moda. Jejum não saiu de moda. São práticas espirituais, irmãos. Assim como nós alimentamos esse corpinho, para deixar ele com muita força para trabalhar, para fazer coisas, se divertir, nós temos um espírito que precisa ser alimentado com o que, irmãos? Palavra de Deus. Palavra de Deus é o alimento do filho espiritual. Mas tem crente que nem abre a Bíblia, irmãos. Ó, nossa comida diária. Mas tem crente que nem ouve ministração. Vive de novela, vive de jornal, vive de coisa. E não é proibido assistir televisão não, viu? Mas deixa eu dizer, a Bíblia diz que os seus olhos são a entrada da sua alma. Quando você se expõe a um jornal, aquelas coisas ruins entram dentro de você. E quando você desligar a televisão, você vai para a rua com medo. Quando você abre os seus olhos para uma novela e você vê traição, pornografia, você vê lesbianismo, você vê um monte de coisa, aquilo entra na sua alma, porque os seus olhos é a entrada da sua alma. Você está se alimentando daquilo, queridos. Então eu vou dizer para você, a maioria dos problemas dos crentes é daquilo que elas estão vendo, ouvindo, vendo e ouvindo, vendo e ouvindo, vendo e ouvindo. Faz anos que eu não assisto televisão, queridos. Às vezes eu sento no sofá lá com meu filho, com a minha esposa, vamos assistir um Netflix, vamos.
Sabe, mas às vezes quando o filme tem atitudes de sexo lá, irmãos, quando tem coisas que não combinam comigo, eu desligo a televisão. Eu falo para ela, tira esse filme, amor, que esse filme aí não está dando não. Você tem que selecionar o que entra dentro de você. Agora fala para mim, quer ser cheio do Espírito Santo? Negue a sua vontade, querido. Porque nós nunca vamos viver o que Deus quer que a gente viva, vivendo do nosso jeito. Porque tem gente que fala, eu sou assim, vou morrer assim, e pronto. Não, irmão, se você nasceu de novo, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, tem que andar em novidade de vida. Tem que andar como nova criatura. Por que você está falando isso, pastor Ricardo? Irmãos, toda correção, exortação, não é para te expulsar daqui e você ir embora magoado comigo. Exortação significa trazer para perto. Eu estou trazendo você para perto, para tirar você dessa mente de condenação, para tirar você, irmãos, de coisas que estão alimentando você, e você não precisa mais estar olhando isso. Há coisas certas para que a gente se alimente, queridos. Quando eu me converti, eu lembro que eu li 6 livros em uma semana. Eu li 6 livros em uma semana. John Wesley diz que o crente que para de ler, ele para de crescer. Se você não medita, irmãos, não lê, deixa eu dar um toque para você. Quando você começa a ler muito, a sua fala muda, a sua dicção é melhor, a sua oratória é melhor. Você fala bem, você fala melhor. Você não fica mais travando, não fica gago igual Moisés. Porque você lê muito, você se expõe à leitura. Mas, irmãos, o que mais tem é crente preguiçoso. Eita, tem muito crente preguiçoso, irmãos. Eu vou dizer para você, a preguiça tenta pegar mesmo a gente. Mas eu sou mais forte do que minha carne. Porque fala sério, quando é domingo, 4 horas da tarde, você não quer ficar no sofá? Né? Não é só ela não, querido, você também. Quando é domingo, ainda mais no dia do jogo do Brasil, na final. Eu queria ficar no meu sofá, queridos, assistindo a final. Mas eu fui para a igreja, porque tem um alimento que vai alimentar o meu espírito. Deus vai falar comigo. Eu vou encarar a semana com aquela palavra. Eu não vou encarar a cara dos jogadores do domingo. Não é eles que vão alimentar o meu espírito, queridos. Ainda que seja bom ver um futebol. Mas o que vai alimentar meu espírito para a semana é aquela palavra do domingo. Então eu pego minha carne e eu falo, vai para a igreja, carne maluca. Porque você tem que colocar a sua carne no lugar dela, queridos. Porque tem pessoas que estão falando assim, é o diabo. Olha... Essa você vai rir. Um dia eu fui para a praia com o meu pastor e aí eu não coloquei combustível assim certinho no tanque. Coloquei só um pouquinho. E ele me perguntou, e aí, Rica, já colocou aí o dinheiro para ir para a praia? Eu falei, já, tá tudo certo, vamos descer para a praia. Sabe, irmãos, no meio do caminho o carro parou, acabou a gasolina. Ele disse, o que aconteceu? Você não pôs gasolina? Eu falei, coloquei, mas o diabo quer parar a minha viagem. Aí ele olhou para mim rindo, ele falou, o diabo? O diabo? Falei, não, estou brincando. Foi eu que não coloquei o tanque cheio. Sabe, irmãos, o crente vive culpando o diabo e é a pessoa que faz as coisas. Acho que o diabo fica lá. O diabo fica assim, ó. Nem fui eu. Nem foi eu. Esse abençoado. Nem foi eu. É assim, ó. Passa no farol vermelho e toma uma multa. Eita, diabo sujo. Que enviou uma multa para minha casa. Não foi você que furou o farol vermelho. Gente, tem coisas que a gente olha. Tem coisas que a gente olha e fala assim, cara, isso aqui sou eu mesmo, não é o diabo não. Olha, deixa eu te contar essa aqui rapidinho. Eu trabalhava no Atacadão. Eu lembro que um irmão sabia lá que eu era pastor. Ele disse, pastor, preciso conversar com você. Papo de crente. Aí eu falei, manda irmão, manda. Aí ele falou assim, pastor, você acredita? Comprei um videogame top. Aí eu falei, videogame é show, hein? Aí ele falou assim, pastor, eu fico até 5 horas da manhã jogando videogame. Eu falei, 5 horas da manhã? Se você vir trabalhar aqui 7 horas, ele, veio virado, pastor. Eu falei, você é louco, cara. Aí ele, você acredita que esses dias minha mulher caiu endemoniada lá na sala? Aí eu, nossa,
Caiu endemoniado lá na sala. Eu falei, o que o demônio falou para você? Aí ele falou assim, o demônio olhou para mim e falou assim, ó. Para de jogar videogame. Aí eu olhei para ele. Eu falei, o demônio falou isso para você? Ele falou, pastor, eu sabia que era um demônio. Eu falei, demônio? Eu falei, não, repete de novo para mim. O demônio falou para você que você fica jogando videogame até... Não, querido, eu falei para ele, o demônio vai querer que você jogue videogame 24 horas, 48 horas, se mate jogando videogame, o demônio. O demônio quer que você morra no videogame. Não é o demônio, é a sua esposa que quer atenção, abençoado. Você fica até 5 horas da manhã no videogame e não dá atenção para sua esposa, você acha que ela vai fazer o quê? Ela vai apelar para o espiritual. Para de jogar videogame. Falei, meu filho, isso aí não precisa nem ser espiritual para resolver uma situação dessa. Vai chegar do trabalho hoje, não vai nem ligar o videogame, vai dar atenção para a mulher. Fácil resolver o problema do demônio, irmãos. Nem era demônio. Era o próprio abençoado que ficava 5, 10 horas, 14, 20 horas jogando videogame. Então você percebe, queridos, que a vida com Deus é espiritual. Mas se alimentar e se consagrar e se estar disponível para viver as coisas com Deus, a gente tem que se negar. É negar, irmãos. Deixa eu dizer para você, tem vezes que ele sabe. Tem meses, irmãos, que às vezes eu não participo de festa nenhuma da minha família. Eles cobram, Ricardo, você tem que vir, eu sei que eu tenho que ir. Às vezes eu dou uma escapadinha e vou. Mas às vezes, irmãos, tem que cumprir a agenda. Tem a agenda da igreja, tem a agenda fora. Aí eu estou viajando para um lado, viajando para o outro. Aí eu vou para uma igreja, vou para outra. Aí quando eles olham, eles falam, cara, você está pregando em um monte de lugar aí, não dá nem para ver você direito. Até os amigos reclamam. Sabe, irmãos, para mim andar numa unção, eu tenho que negar a minha vontade, negar coisas, às vezes até deixar de estar com família. Porque afinal, irmãos, eu tenho que cumprir aquilo que Deus colocou na minha mão para me cumprir. Quando Jesus vê os discípulos lá pescando e outros fazendo o que ele estava fazendo, irmãos, ele disse, vem e me segue. O que os caras fazem? Larga tudo e vai seguir Jesus, irmãos. Até hoje nós estamos carregando coisas que já deviam ser largadas há tempo. Dá uma glória a Deus por isso aí. É por isso que Jesus disse assim, não se coloca pano novo em veste velha. Porque se você tira um pedaço de pano novo e coloca na velha, o pedaço de pano novo rasga a velha. Irmãos, é fácil de você identificar o que Jesus está querendo falar para nós hoje. É que não tem como você pegar um pedaço da vida velha, da velha criatura, e tentar colocar na nova pessoa, na nova criatura. Aí ele diz, não dá, não é possível colocar vinho novo em odre velho. Porque o vinho novo vai estourar o odre velho. É a mesma coisa, irmãos. Não tem como a gente colocar a vida de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a vida de Deus dentro de alguém, irmãos, que não confessou Jesus. Não tem como. Vinho novo se coloca em odre novo. Se você fosse Deus hoje, se você fosse Deus hoje, você perdoaria você dos seus erros? Você perdoaria você dos seus erros? Se você fosse Deus. Olha, vê os erros que você já cometeu. Você se perdoaria? Sabe, irmãos, Deus não é como a gente não. A gente está errando e a gente se torna o nosso próprio juiz. Será que eu devo ser perdoado? Será que não? Quando a Bíblia diz que Ele já nos perdoou, há um advogado no céu que pega nossas causas e nos perdoa de todo o pecado. A Bíblia diz que Ele jogou no mar do esquecimento o que nós fizemos de errado. E aí você está querendo se colocar numa posição de juiz, julgar o que você fez de errado ou não. Então, se você fosse Deus, você não levaria você mesmo para o céu, porque você ia colocar você no inferno. Deus não é como eu e você. Você erra agora, Deus já te perdoou.
você erra agora, Deus já te perdoou. Sabe por quê? Porque Deus não é como o ser humano. Deus é um Deus de amor e de misericórdia. A Bíblia diz que bondade, olha só, meu Deus, vem aqui, Mateus, vem aqui. Gente, presta atenção nisso, vem aqui. Olha aqui, fica atrás de mim. Não me abraça, pelo amor de Deus. Brincadeira, irmão. Me acompanha. A Bíblia diz que misericórdia e bondade me acompanham. Aonde eu vou, bondade e misericórdia estão me acompanhando. Ah, eu errei. Opa! Bondade e misericórdia estão me acompanhando. Ah, eu falei uma coisa errada. Bondade e misericórdia estão me acompanhando. Ah, eu maltratei aquele. Bondade e misericórdia estão me acompanhando. Irmãos, aonde eu vou, bondade e misericórdia estão me acompanhando. Aí você está olhando para você e fala: ah, eu não sou digno. Aí eu digo: ele falou que você tem que se achar digno para receber o que ele fez por você. Não foi você que fez por você mesmo? Porque as pessoas querem se achar aprovadas para viver tudo que Deus tem. Quando é Deus que te aperfeiçoou para você viver o que Deus tem. Ah, é sim, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não importa se você é novinho, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação, seja fiel no que Deus te deu, considere a imposição de mãos, aviva o dom que há em você. Mas ele não disse: Timóteo, tudo que você faz é que justifica você. Irmãos, nós fomos justificados pela fé, não pelas nossas obras. Não é o que nós fazemos que nos leva para o céu, é o que Jesus fez por nós que nos colocou no céu. Meu Deus do céu. É o que Jesus fez, queridos. A gente precisa entender de uma vez por todas, é o que Jesus fez. Agora, eu vou pedir para você levantar a mão. Quantos aqui acreditam que ia para o céu por causa das suas obras? Levanta a mão aí. É muita ousadia, viu? Imagina, irmãos, se nós fôssemos para o céu por causa das nossas obras. Não é obra que dá salvação para o ser humano. É o que ele fez por nós. Mas aí, quando você nasce de novo, fé e obras andam juntos. Por quê? Ele disse: me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Eu te mostro as minhas obras, eu te mostro a minha fé. Fé e obras andam juntos, irmãos. Eu nasci de novo, eu ando em fé e eu pratico as obras. Então eu sou justificado por causa dele. Eu tenho até que horas aqui? São 9h40. Mais 10 minutinhos? Tá bom? Eu sei, deixa eu dizer para você, irmãos, tem uma unção que opera na minha vida e eu considero ela. Eu considero tanto ela que um dia eu fui para um culto, eu preguei para os jovens, acabou o culto. E eu lembro que eu estava lá, terminou o culto, eu fui conversar com uns jovens, tinha 5 aqui conversando. E eu cheguei lá e falei: e aí galera, tal, irmãos, porque eu sou um pastor da hora de jovens. Não sou quadradão não. Eu sei falar sério, eu sei o que é verdade, a palavra, mas eu sou assim. Sou o maluco do pedaço. Falei: e aí galera, é nóis, show. Aí os religiosos ficam assim: que pastor que nada, rapaz. Eu cheguei neles, irmãos, comecei a conversar. Essa menina que estava do meu lado, ela estava de blusa e de touca. Falei: nossa, tá de blusa e de touca, mó calor aqui dentro. Quando eu coloquei a mão nela, irmãos, ela fez: falei: o que foi? Ela: meu Deus, tirou a blusa, irmãos. Falei: o que foi, menina? Ela: eu estava com febre até agora. Você tocou em mim, a febre saiu. Nossa, estou com calor. Quando ela tocou na menina do lado, a menina do lado começou. Aí eu falei: o que foi? Ela: eu estou sentindo minha perna. Eu estou sentindo minha perna. Aí eu: quê? O que está acontecendo, Ana? Eu estou sentindo minha perna. Aí ela foi segurar no menino do lado, o menino do lado. Eu falei: o que vocês estão fazendo, gente? E aí eles: não dá mais para ficar perto de você. Não dá mais para ficar perto de você, não. Nossa, a unção está fluindo de você. Aí eu lembro que essa menina que estava com dor na perna, eu falei para ela: vem aqui. Vem mais perto de mim. Aí eu lembro, irmãos, que ela fez assim, ó. Aí eu falei: vem aqui. Ela falou:
eu não consigo. Eu falei, o que foi? Ela, tem um escudo que está protegendo você, está na sua frente. Eu tento tocar nele e eu fico embriagada. Eu falei, o quê? Ela falou, tem um escudo aí na sua frente. Eu toco nele e eu fico embriagada. A minha perna, eu não estou sentindo minhas pernas agora. E sabe, irmãos, esse poder está operando em mim e em você. O que nós estamos fazendo com ele? Eu fui pregar numa presbiteriana, irmãos. E você sabe que eles são bem? Nada contra, irmãos. Somos todos povo de Deus. E eu gostei muito daquele povo. Eu cheguei lá, irmãos, preguei uma mensagem boa, falei sobre consagração, porque, irmãos, o Espírito Santo me disse, vá e coloque fogo nessa geração. No que depender de mim, eu vou avivar você. Se você entrar no meu Facebook, você vai ver que o meu Facebook é evangelístico. Eu estou lá colocando posts, vídeos, irmãos, porque eu quero tocar a vida de pessoas, e eu vou tocar a vida de pessoas. E eu preguei nessa igreja, irmão, presbiteriana. Preguei sobre consagração, jejum, oração. E eu falei, tem alguém aqui que está doente aqui? Porque essa unção é para curar. Irmão, ninguém veio. Eu falei, tem alguém aqui que quer ser curado? Tem alguém aqui que quer ser curado? Ninguém? Eu falei assim, tem alguém aqui que quer ser curado? Aí ninguém veio, gente. Ninguém veio. Eu falei, pelo amor de Deus. Tem alguém aqui que quer ser curado? Aí veio um cara. Veio com o braço assim, ó. Aí ele chegou em mim e falou assim, pastor, faz 3 meses que eu não mexo esse braço. O médico já falou que está atrofiado, não tem como voltar. Está duro. Falei, quanto tempo? 3 meses. Aí ele é. Falei, nossa, não movimenta nada? Aí ele falou, não, pastor. Falei, vixe, é ruim andar, né? Tem um braço, mas não movimenta. Falei, tá bom, mexe aí. Aí ele, o quê? Eu falei, mexe. Aí ele. Ele começou a chorar, um senhor. Ele, pastor, eu não podia mexer esse braço. Eu falei, o médico disse que não podia. Mas existe o médico dos médicos, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu falei para a igreja, tem alguém aqui que quer ser curado? Irmãos, veio um monte. Blá, 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 blá. Fez uma fila enorme aqui. E eu falei, calma gente, eu vou orar por vocês, porque eu sou só um, mas eu vou orar por vocês. Aí veio um homem lá de trás, irmãos, mancando. E eu falei, o que foi? Ele falou assim, pastor, é o seguinte, eu não gosto desse negócio de cair no poder não, hein. Não põe a mão em mim, que esse negócio de cair no poder eu não acredito muito não. Esse negócio aí eu acho meio estranho. Eu falei, para você ver, que eu não vou te empurrar. E o poder de Deus, ele vem sobre você e você recebe. E não sou eu que te empurro. Vira para o povo. Eu falei para ele, vira para o povo. Na hora que ele virou para o povo, eu falei para ele, olha, fica olhando. Irmãos, eu coloquei as 2 mãos nas costas dele. Ele caiu. Ele ficou 10 minutos no chão. Quando ele levantou, eu falei para ele, e aí? Ele falou, você me empurrou, pastor? Eu falei, eu? Nem toquei você direito, eu só encostei meu dedo. Ele disse, pastor, uau. Eu falei, o que você veio fazer aqui na frente? Ele falou, pastor, 2 hérnias de disco. Não me movimento direito. Eu falei, então faz aí o que você não fazia antes. Irmãos, ele colocou as 2 mãos no chão. Ele virou. Ele falou, uau, uau, eu caí no poder de Deus. Eu falei, caiu e foi curado. Foi um monte de gente curada lá, irmãos. E eu vou dizer para você, esse poder é só para mim, Mateus? Não. Esse poder é só para mim, Lelo? Não. Irmãos, eu posso estar falando com você agora, o seu coração está queimando, alguma coisa em você deve estar adormecido, você deve estar louco para receber dessa unção. E eu vou dizer para você, irmão, você pode operar desse jeito. Não é só para mim. Você pode estar no trabalho, irmãos, e operar desse jeito. Eu assisti um culto aqui que você falou daquela experiência que eu tive com um rapaz. Por que eu falo que atitudes falam mais do que palavras? Quando a gente tem vida de crente mesmo, irmãos, crente fervoroso, crente que anda no Espírito. O Mateus contou isso aqui um dia. Deixa eu contar isso rapidinho para você. Eu estava 4 meses desempregado. 4 meses desempregado. E eu lembro que a amiga da minha esposa, irmãos, ela sonhou que eu entrava na empresa do irmão dela. Eu falei, bom, se eu estou desempregado, a menina sonha que eu entro na empresa do irmão dela, vou dar meu currículo. Eu dei meu currículo na sexta, irmãos. Na segunda-feira eu comecei a trabalhar. E era uma empresa de ar-condicionado, irmãos. E eu fui lá para aquela empresa, nem passei por entrevista, nada. Ela falou, você começa a trabalhar hoje. Na primeira semana eu não entrei no carro desse cara. Na segunda semana eu entrei no carro desse cara. Aí, irmãos, eu estou lá. Porque eu sou assim, irmãos. Eu louvo, adoro, sou doido, sou crente do fogo. Abastébia, rabasté, catarabaxô.
Ele percebeu que eu levava a minha Bíblia, eu ouvi um louvor no culto, na hora do almoço. Aí ele falou, você é crente? Eu falei, e do fogo? Aí ele falou para mim assim, eu odeio crente. Odeio crente. Aí eu, tá bom, cara, tô aqui para trabalhar? Vamos trabalhar? Aí ele, não, você não entendeu, eu odeio crente. Eu falei, tá bom, vamos trabalhar? Irmãos, eu fiquei 3 meses na empresa. Todos os dias ele falava, eu odeio crente, eu odeio crente. Teve um dia que eu fiquei aborrecido. Falei, chega. Você está falando tanto mal do crente que até eu estou odiando eu mesmo. Que eu sou crente. Eu falei, por que você odeia crente? Ele disse, crente é mentiroso, crente é fofoqueiro, crente cuida da vida dos outros, crente é assim, crente é assado. Ele me deu uma lista, eu falei, nossa, pior que é verdade mesmo. Tem alguns crentes que é assim mesmo, infelizmente. Eu falei, cara, você está certo. Não vou corrigir você, porque você, infelizmente, você está certo. Tem muito crente assim. Ele disse, eu odeio crente. Eu falei, tá bom, vamos trabalhar. Mas aí, irmãos, eu lembro que a gente foi viajar para São José do Rio Preto. E como eu levava o meu pendrive, eu colocava lá para escutar. Eu lembro que antes da viagem, irmãos, antes de colocar as coisas no carro, ele olhou para mim e falou assim, eu odeio crente ainda, viu? Aí eu falei, tá bom, cara, nós estamos aqui para trabalhar. Aí ele, cara, mesmo odiando crente, não tem como você levar o seu pendrive para a gente escutando louvor daqui até lá? Aí eu falei, mas você não odeia crente? Ele, eu odeio crente, mas para a gente escutando, né? Eu falei, Aí, irmãos, pegamos o carro e entramos na Castelo Branco, eu dirigindo, e olha a música que estava tocando. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Eu falei, Jesus, pega ele, Jesus. Aí, irmão, estou dirigindo. Quando eu olho para o lado, irmãos, esse cara está com a cara para fora do carro, chorando desesperadamente. Eu falei, uau. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, eu odeio crente. Eu odeio crente, odeio. Mas você é diferente. Você é diferente. Aí eu falei, o que foi ele? Você não fala nada para mim, você não me julga, você não olha para mim. Eu nem vejo você falando mal das pessoas, está sempre alegre, está sempre falando da palavra. Para o pessoal, nunca falou de Deus para mim. Eu falei, cara, eu não preciso falar de Deus para você não, a minha vida fala. Chegamos na cidade, irmãos. Trabalhamos os 3 dias. No último dia ele falou, vou te levar para jantar. Eu falei, ô glória. Coloquei minha roupa, irmãos, porque eu sou crente chique, velho. Comprei umas roupas da Kiki Silver, coloquei, falei, Aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, você é um crente da moda, né? Falei, cara, eu tenho que andar bonito, velho. Você está achando que eu sou crente da Globo? Porque crente da Globo anda despenteado, cabelo feio, né? Cabelo feio e roupa zoada. Aí, estou esperando ele sair do quarto, do banheiro. Irmão, daqui a pouco ele sai do banheiro, aí ele, e eu, como é que tô? Aí eu olhei para ele, mãe, ele tava com uma camisa da Aparecida do Norte desse tamanho. Aí eu, nossa, top sua camiseta, top, irmão, vamos jantar. Aí ele, você não vai falar mal da minha camiseta? Eu falei, eu não estou aqui para ser juiz. Por acaso, Deus me deu algum cargo de juiz? Irmãos, quando você for para o céu, Deus não vai te chamar lá para julgar as suas obras, te dar um galardão. Ele não vai perguntar para você, Anderson, e aí, como é que foi o seu tempo de juiz lá na terra? Julgou muito irmão lá? Julgou muitas causas? Colocou muita gente na cadeia? Fez isso? Você foi juiz lá? Eu nunca te dei cargo de juiz, por que você quer ser juiz? Falei para ele, eu não sou juiz disso, cara. Vou dizer uma coisa para você, eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, você crê na mãe, eu creio no filho. Porque, irmãos, eles creem na Maria, não é? Eles creem na Maria, irmãos. Aí eu falei, você crê na mãe, eu creio no filho. Tá tudo certo, irmão, vamos jantar. Irmãos, voltamos para São Paulo. E aí ele falou para mim, vou lá na sua igreja ver você pregar. Eu falei, vai? Mas você não odeia crente? Eu falei, não, agora eu estou gostando um pouquinho assim, ó. Na quinta-feira ele apareceu lá, queridos. Sentou na primeira cadeira. E ele chorava. Quando acabou o culto ele falou para mim, você é muito diferente. Nossa, cara, você é muito diferente. Aí eu falei, não, cara, o evangelho é simples, é as pessoas que dificultam o evangelho. Na segunda-feira eu acordei, irmãos, e veio aquela nota, porque o Espírito Santo ele fala de uma forma bem simples.
ele fala aqui e você entende no seu subconsciente. Aquela informação subiu. Eles vão te mandar embora, você tem que pedir as contas hoje. Aí eu, pedi as contas? Tá bom. Fui para a empresa, entrei na RH, falei, gente, vocês têm que me mandar embora. Eu estou 3 meses aqui, mas o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Aí o pessoal, como assim? Eu falei, se eu falar, você não vai entender. Então, eu preciso que vocês me mandem embora. Aí ele falou, não, você é um ótimo funcionário, todo mundo fala bem de você. Vai para outro cargo aí, vai lá, entra no estoque, faz alguma coisa, mas não sai da empresa. Eu falei, não, o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. Tem que sair. Irmãos, eles pagaram todas as minhas contas. Eu saí da empresa, 2 dias depois ele me ligou e falou, cara, eu estou vindo trabalhar e não estou vendo você aqui. Eu falei, cara, eu tinha que sair, o que eu tinha que fazer aí eu já fiz. Ele falou, cara, você não está entendendo. A gente teve uma reunião hoje, a empresa faliu. Fechou as portas, só tem eu e mais 3 caras trabalhando. Eu falei, é? Ele falou, e você entrou e a empresa faliu? Eu falei, não, cara, não foi por causa de mim, ela já ia falir. Mas Deus tinha um propósito. Ele falou assim, eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei, o que foi ele? Eu aceitei Jesus lá na igreja da minha irmã. Aí eu falei, uau, mais uma pedrinha na minha coroa. Oh, aleluia. Falei, e aí? Ele falou, tem mais. Daqui 30 dias eu vou me batizar nas águas. Eu falei, glória a Deus. Sabe, irmão, já faz anos aí. Ele é obreiro numa igreja lá no Jaraguá. A mãe dele me vê, ela fala, ai, obrigado por ter pregado Jesus pro meu filho. Eu falei, eu nunca abri a boca para falar de Jesus para ele. Nunca abri a boca para falar de Jesus para ele. Minhas atitudes têm que mostrar Jesus. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus é invisível, irmãos, mas nas minhas atitudes ele se torna visível para as pessoas. Então é o que eu faço, que as pessoas olham e falam, esse é Deus. Esse é Deus aqui na terra. Esse cara é Jesus operando aqui na terra. Esse cara transborda de amor. Esse cara transborda de poder. Esse cara flui do jeito que Jesus flui, irmãos. Isso é para mim e para você. Aqui, pode vir a banda aí que nós vamos fazer uma festa maluca aqui. Quero uma adoração maluca aqui, irmãos. Deixa eu contar, deixa eu entrar aqui no versículo aqui. Porque eu não vou sair daqui sem falar do tema, né? Porque eu gosto de ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E ele também diz que o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Irmão, se você ler nesse texto aqui, de Ezequiel 47, Ezequiel está tendo uma visão dada por Deus sobre o templo de Deus. Se você olhar lá no capítulo 40, o tema desse capítulo 40 diz assim, ó, o templo, ou a visão do templo. E aí Deus começa a dar direções para Ezequiel, falar o que ele devia fazer, como ir, como andar dentro daquele templo. Aí ele chega no capítulo 47, irmãos, e ele pega Ezequiel e leva Ezequiel às águas que fluem debaixo desse templo. Aí eu vou ler para você. Aleluia. Diz assim, ó. Vers 47, versículo 2. Vamos ler do 1, vai. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo. Se você ficar lendo isso, fica meio confuso, não parece? Não dá uma travada na sua mente? Mas entenda, ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel, ou uma corda de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu mais outros 500 metros e já era um rio, que eu não podia atravessar.
Porque as águas tinham crescido, eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Deixa eu dizer para você, irmãos, se tem águas que são profundas, por que você quer andar nelas, sendo que você tem que estar lá dentro? Eu quero fazer essa pergunta para você. Se Deus está mostrando numa visão para o profeta Ezequiel, que a cada vez que ele dá um passo, e as águas batem no tornozelo, batem no joelho, batem na cintura, e tem uma hora que não dá mais para andar, tem que mergulhar, irmãos, por que nós estamos perdendo tempo e não mergulhamos nessas águas? É maravilhoso, irmãos, ver o que ele está falando aqui com o profeta Ezequiel, sobre mergulhar, irmãos, estar imergidos nele, mergulhados nele. Eu vou dizer para você, irmãos, ninguém vai te pegar e te jogar na água. Ninguém vai te pegar e jogar na água. Você se joga na água e você mergulha. É você, irmãos. Quem já foi na praia, irmãos, e molhou o pé na primeira ondinha? Não é gelada? Né? Aí você vai lá, pega um pouquinho de água, molha a nuca, molha aqui o pulso e entra. Quando você entra, você quer sair? E olha que a água fica na cintura na praia. Mas, irmãos, e quando você mergulhar? Se você já entra e a água bate na cintura e você não quer sair, quando você mergulhar, você não vai querer sair mais de lá, não. Na comunhão com Deus é a mesma coisa, irmãos. Quando você conhece a unção, quando você conhece o poder de Deus operando na sua vida, você não quer sair mais de lá, não. Você não quer mais sair de lá. Sabe por quê? Porque você já entendeu que não importa o que as pessoas não façam. Porque é assim, irmãos, você vai olhar os grandes homens de Deus e mulheres de Deus que operam hoje, e você vai desejar viver o que eles viveram. Um dia o Espírito Santo disse para mim, ele disse: Ricardo, as pessoas, elas vão chegar até você, e elas vão dizer para você: uau, que coisa maravilhosa é isso que você está vivendo. Elas vão querer o que você vive, mas não vão fazer o que você faz. As pessoas vão querer o que você está vivendo, irmãos, mas elas não vão ter a atitude de fazer o que você faz. Sabe, irmãos, eu me consagro mesmo, eu jejuo mesmo, eu oro mesmo. Aí sabe o que acontece? O que Jesus falou aqui, nesse versículo aqui, ó. Jesus falou assim, aleluia. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Só que, irmãos, precisa de uma atitude nossa. Diz para mim, quando você fecha uma janela, você abre ela por dentro ou por fora? Abra aí em Apocalipse. Abra aí, quero que você leia isso. E nós vamos finalizar agora. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Você está sendo edificado? Diz assim. Aleluia. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Quem é que está falando isso? Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quem é que abre a porta? Quem é que abre a porta, queridos? Aí a Bíblia diz assim: e aquele que abrir a porta, eu entrarei. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. Mas sabe o que eu estou dizendo para você, queridos? Destrava a porta para ele entrar. Destrava a porta, queridos, porque ele já está dentro de você. Mas você precisa quebrar essa questão de consagração, de vida no Espírito, e deixar com que ele tenha a porta aberta todos os dias. Um dia eu estava lendo um livro que se chama Evangelho Maltrapilho. Havia um homem que estava pregando para um morador de rua. E aí esse morador de rua ficou encantado e recebeu aquela palavra e procurou uma igreja para aceitar Jesus. E ele foi até uma igreja que estava naquele bairro, irmãos. E todo dia ele batia e pedia: deixa eu entrar nessa igreja. E as pessoas não deixavam ele entrar na igreja. E um dia ele foi orar, ele falou: Senhor Jesus, o que está acontecendo? Aquele homem pregou o evangelho para mim, aquele homem falou do Senhor para mim. Estou tentando entrar naquela igreja e não consigo entrar naquela porta. E Jesus
bem lindo, maravilhoso, diz para ele: nem eu consigo entrar naquela igreja. Irmão, você pode ter a vida de Deus dentro de você, mas você pode estar fechando a porta para Ele. A porta da comunhão. Mateus 6,6 diz assim. Mateus 6,6. Mas ao orar, entra no seu quarto. Mas ao orar, entra no seu quarto. Irmão, você está fazendo agora, deste lugar aqui, um quarto, um lugar secreto com Deus. Enquanto eu estou ministrando você, você está tendo um lugar secreto com Deus, um tempo de intimidade com Ele, de secreto com Ele. Aí diz assim, entra no seu quarto e ora, ou fecha a porta, e ora ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que está em secreto te recompensará em secreto. O seu Pai que está em secreto, Deus está no secreto, queridos. Deus está lá, é nós que vamos até lá, nós vamos até Ele. Aí nós vamos ler a história de Obed-Edom e Abinadab, acho que é isso, não lembro muito bem. Mas eu lembro, irmãos, que ele ficou com a arca, irmãos, 30 anos dentro da casa. Obed-Edom ficou com a arca 3 meses. 3 meses, irmãos, e o homem prospera, 3 meses e o homem muda de vida. Enquanto o outro ficou 20 anos, 20 anos, com a arca dentro da casa dele. Era aquele dia de acordar, passar pela arca e era uma coisa normal. A arca é uma coisa normal. Aquele homem acordava todo dia, a arca é uma coisa normal. A presença de Deus é uma coisa normal. Até que aquela arca, irmãos, é levada para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom levanta todos os dias e diz: uau, a presença de Deus está na minha casa, uau! Todo dia ele levanta e ele diz: uau, a presença de Deus está na minha casa. Ele vai dormir e diz: a presença de Deus está na minha casa, uau! E os filhos brincam, passam pela caixa e diz: uau, a presença de Deus está na minha casa. Fala com os amiguinhos: uau, olha, estava lá na casa daquele cara, não prosperou, mas olha aqui, está na minha casa. Irmãos, eu vou dizer para você, a presença de Deus colocada dentro de uma caixa naquele tempo. Hoje nós temos a presença dentro de nós e nós estamos fazendo como aquele homem. Às vezes passa 20 anos e não desfrutamos do poder de Deus que está dentro de nós. Não chamamos Ele para uma comunhão, não falamos bom dia Espírito Santo, não falamos boa noite Espírito Santo, não perguntamos o que Ele quer fazer, o que Ele quer nos guiar, para onde nós vamos ir, não falamos com Ele, não temos Ele como uma pessoa, só temos Ele como uma coisa. Ele não é uma coisa, queridos. Ele não é um arrepio que você sente no culto. Ele não é, irmãos, Ele não é, Ele é uma pessoa da Trindade, Ele é o Espírito Santo. Devemos tratar Ele com hombridade, né? Honrar o Espírito Santo, honrar o Espírito Santo como uma pessoa. Imagina, irmão, eu sou casado há 10 anos, e eu não tenho comunhão com a minha própria esposa que está dentro da minha casa. Passo por ela, não falo bom dia, passo por ela, não falo boa noite, passo por ela, não pergunto nada, faço por ela, irmãos. Passo por ela, e ela é uma planta perto de mim. Eu vou dizer para você, irmãos, o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo não é uma planta que foi colocada dentro de nós, irmãos, e a gente tem que parar de uma vez por todas de tratar Ele como uma pessoa que não é conhecida, honrada, irmãos. Diz para mim, até quando nós vamos viver uma vida no raso? Até quando? Não, irmãos, esqueça a performance. Tem muito crente vivendo de performance, irmãos. Deus não está Olha, a Bíblia diz assim: essas pessoas, elas me honram com a boca, elas me honram com seus lábios, me honram, falam que me amam, falam que me querem, que me desejam, mas o seu coração está longe de mim. Eu não quero só ter performance não, irmão, de crente. Eu sou crente. Não, irmãos, eu quero realmente que as pessoas vejam Jesus em mim. Ele acreditou em mim, irmãos. Ele acreditou em você quando você estava jogado na lama. Quando você estava jogado no pecado. Ele acreditou em você quando você estava sujo, largado, o mundo não te queria, você era excluído do mundo. Mas Ele olhou para você e falou: uau, eu te criei. Você é meu, você nunca foi do mundo, você é meu. Vamos ficar de pé, por favor.
A Bíblia diz em Efésios 5,18, irmãos, assim, ó. Não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas se encham do Espírito Santo. Irmãos, não é o Espírito Santo que nos enche. A Bíblia diz, se encham do Espírito Santo. Com o quê? O versículo, ele termina assim, ó. Com salmos, com cânticos espirituais, salmodiando e louvando a Deus. Quando você faz isso, você está enchendo o teu espírito, enchendo o teu espírito, enchendo o teu espírito, irmãos. Daqui a pouco, irmãos, está assim. Aí você vai vendo, irmãos, vai enchendo. E eu estou lá, Senhor, eu te amo. Obrigado pela sua unção em mim. Daqui a pouco enche mais um pouco, irmãos. Aí você diz, Espírito Santo, que poder maravilhoso, que unção maravilhosa. Daqui a pouco, irmãos, você está aqui. E eu vou dizer, quando você enche o copo, irmãos, é para você. Mas quando você transborda, irmãos, é para tocar a vida de pessoas. Quando você começa a transbordar, é para tocar a vida de pessoas. Aí não é mais para você. Sabe, querida, a gente tem que sair do raso e começar a tocar a vida de pessoas. Você vai sair daqui hoje e vai tocar a vida de pessoas. Essa unção que está fluindo aqui hoje é para você tocar a vida de pessoas.